Então, esses equilíbrios, né, e dos processos de hidrólise, justificando a variação de pH nas águas, né? Então, de nós termos águas de pH 7, águas de pH 5, água de pH 9, né? Então, que esses processos de hidrólise, eles contribuem para isso, né? E aí também nós vimos o sistema tampão, que são equilíbrios específicos, né? Também importantes para os sistemas biológicos, mas também importante para a questão que envolve o meio ambiente, né? E fizemos também alguns exercícios relacionados a ele, certo? E aí ficou para vocês fazerem um. Alguém chegou a fazer? Deixa eu só. Que nós conversamos. Todo mundo enxerga, pessoal? Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, nós vimos essa questão do sistema tampão, né? Que ele é sempre formado por um ácido ou uma base fraca e um sal correspondente. Né? O que é esse sal correspondente? É aquele que possui ou o ânion ou o cátion em comum com o meu ácido ou com a minha base fraca. Então, a aula passada a gente viu quais são as reações que ocorrem para que eu não tenha neutralização. Para que eu tenha neutralização quando eu tenho adição de ácido ou de base. Então, lembra que quando eu adiciono H+, ou OH- em uma solução aquosa, eu tenho um aumento ou diminuição do pH, porque esses íons eles ficam livres em solução. Então, se eu tenho H+, se eu tenho OH-, eu tenho uma alteração do meio e, consequentemente, uma alteração de pH. Então, no caso do tampão, isso não acontece. Por quê? Porque, de alguma forma, esse ácido ou essa base que está sendo adicionada a mais, ela vai ser consumida de alguma forma. E aí a gente viu o exemplo do cloreto de amônio e hidróxido de amônio, que nesse caso a gente tem as espécies envolvidas no meio aquoso, e quando eu faço adição de H+, ou de OH-, o que acontece é que a gente tem um consumo. Então, nesse equilíbrio, né, no caso do exemplo de uma base fraca e o seu sal correspondente, eu vou ter o quê? Eu tenho a ionização, desculpa, a dissociação do hidróxido de amônio e tenho a dissociação do cloreto de amônio. Então, no meio, o que eu vou ter? Eu vou ter uma parte da amônia não dissociada, vou ter os meus íons NH4+, o OH-, o NH4+, e o Cl-. Então, o que acontece? Quando eu adiciono o H+, se eu tenho OH- no meio, eles vão se combinar e vai formar água. Então, esse H+, ele vai ser consumido pela reação com o OH-, produzindo água, né? No caso inverso, quando eu tenho adição de uma base, o que vai acontecer é que a gente vai ter o princípio de Le Chatelier. Então, eu tenho adição de OH-, o que vai acontecer é que eu vou aumentar a concentração desse OH-, fazendo com que meu equilíbrio seja deslocado no sentido do reagente. Então, o OH- que ficaria livre, desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal. Já liguei já. Então, vamos lá. Então, adicionei OH-,
E aí esse OH- vai reagir com NH4+ para formar base. Então a gente tem o deslocamento da reação no sentido de reagente. E quem vai fomentar esse NH4? É a dissociação do sal. Então o sal, então ele vai sofrer o equilíbrio, né, de manter essa alta concentração de NH4+, para reagir com o OH- e tirar esse OH- da solução. Então, por isso que eu não tenho OH- livre, certo? E aí eu sugeri para vocês fazerem com tampão ácido, né? Então, ácido fraco e o sal, que vai acontecer a mesma coisa. O que nós vamos ter em solução? Nós vamos ter em solução parte do ácido acético que não está ionizado. A gente vai ter parte dele que sofreu uma ionização, muito pouca. Então, com isso, eu vou ter acetato menos e H+. E vou ter o meu sal, acetato de sódio, que ele vai sofrer a dissociação, que também vai gerar acetato e liberar Na+. Então, no meu Becker, o que eu vou ter? Acetato, H+, ácido acético não ionizado e Na+. Então, quando eu adicionar NH, quando eu adicionar H+, que é o ácido, o que vai acontecer? O H+ não vai ficar livre, porque eu tenho uma grande quantidade de acetato em solução, que vai se combinar com o H+ e vai transformar num ácido acético não ionizado. Então, consumiu o H+. Se eu tenho base, o OH- da base vai reagir com o H+ que está em solução e vai produzir água, também não permitindo que tenha o aumento de pH ou diminuição de pH, certo? Então, é um exemplo lindo de equilíbrio iônico, né, de equilíbrio aquoso, né, que exemplifica e que mostra muito o perfeito funcionamento de muitas coisas que acontecem na natureza e até mesmo no nosso sangue, né? Porque lembrando que o nosso sangue, ele é um sistema tamponado, formado por sistemas de proteínas e também pelo sistema carbonato-bicarbonato, certo? E aí o cálculo da solução tampão, que eu não vou comentar sobre isso, né, mas envolve aí as equações de equilíbrio, né? Então, na verdade, é uma demonstração aqui, né? Então, do valor do Ka, do Kb, a relação existente entre eles, né? E aí depois a concentração de H+ igual a constante do ácido sobre a concentração do ácido dividido pela do sal, né? É onde é feita uma aproximação aqui. E aí ele chega na equação de Henderson-Rosenbach, que é meio famosona, né? Só que, na verdade, é o logaritmo dessa reação. Então, é o menos log disso tudo. Não tem aqui, não. Então, é o menos log, né? Então, ele vai ficar o pH é igual ao menos log de Ka mais, né? Na verdade, menos o log da concentração da razão entre a concentração do ácido e a concentração do sal, certo? Então, pessoal, de sistema tampão, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem alguns exemplos, né? Que aí vocês podem fazer depois, certo? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo consegue se encantar também, como eu, para os equilíbrios iônicos? Se encantam? Não consegue ver beleza? Pode comentar, pessoal. Pode até falar que não vê, não precisa agradar. Pode falar que não vê graça nenhuma nessas reações de equilíbrio. E aí? Nenhuma colocação, pessoal? Nem que ama, nem que odeia, nada? É assim?
Ah, eu também gosto. Ah, bom, hein, Nayara? Bom, então não gostam, né, pessoal? Só a Camila que declarou que gosta, mas bom, curto, não é minha paixão, é sinal que não viu graça na coisa, né? Então vamos lá. Então, pessoal, esses são alguns exemplos dos equilíbrios de ácido base. Mas na água, no meio ambiente, a gente tem outros equilíbrios. É, né? A gente tem outros equilíbrios. Que equilíbrios que a gente tem, pessoal? Alguém tem ideia? Que outros equilíbrios que estão presentes na água? Não, nada de pessoal, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Fora esse equilíbrio da água, pessoal, que está presente na água, dentro da água acontecem outros equilíbrios químicos que são muito importantes, que eu vou colocar aqui para vocês. Aparece para vocês? Então vamos lá. Então, quando a gente fala em água, a gente sabe que existe o equilíbrio ácido-base, né? E dentro desse equilíbrio ácido-base, existe a acidez e basicidade da água, que a gente viu, né? Então, que é da própria ionização da água que gera íons H+, e OH-, e que isso eleva o pH, né? Então, a gente tem a gente tem uma alteração desse equilíbrio da água. A gente viu a hidrólise da água e nós vimos o sistema tampão. Mas dentro quando a gente fala da água, equilíbrio químico da água, pessoal, a gente também tem um equilíbrio de óxido-redução. E a gente também tem um equilíbrio de precipitação, né? Então, a gente tem aqui um que nós vamos comentar sobre o equilíbrio de óxido-redução, que ainda bem que a gente tem essas reações de óxido-redução. Por quê? Porque elas têm a capacidade de oxidar as substâncias que estão presentes ali na água. E com isso, fazendo com que a água possa atingir níveis de potabilidade, né? Bastante bons, né? Então, a gente já comentei com vocês sobre a história do Rio Tietê, né? Então, que ele nasce lá perto de São Paulo e depois ele vem desaguar aqui no Rio Paraná. E aí, o que aconteceu? Que quando ele chega ali na Alta Paulista, ele é usado para balneabilidade, né? Então, as pessoas pescam, é uma área de lazer, né? Então, gira a economia da cidade em função do turismo em volta do Rio Tietê. E aí, o que aconteceu, né, de São Paulo até o interior? É que vem ocorrendo uma série de reações de óxido-redução e permitindo a purificação dessa água, né? E aí esse equilíbrio de óxido-redução, alguém tem ideia quem que participa dele, pessoal? Quem que participa desses equilíbrios de óxido-redução? Quem que é um componente que participa? Ninguém tem ideia que substância que participa desse equilíbrio? O O2, exatamente. O que o O2 faz, Fernando? O que esse oxigênio vai fazer? O que ele faz, Fernando? Que capacidade que o oxigênio tem? Ele participa das reações de óxido-redução. Vai decantar, na verdade, ele vai reagir e gerar novas substâncias, né? Então, o O2, ele vai ser quem? Ele vai ser um agente oxidante.
Na verdade, ele vai ser um agente oxidante, né? Deixa eu ver se é mesmo. Então, o que vai acontecer, na verdade, ele vai ser um agente redutor, né? Ele vai permitir que as substâncias, desculpa, ele vai ser um agente oxidante que ele vai permitir que as substâncias se oxidem, e que a gente vai falar sobre isso. Então, olha, os fenômenos de ácido-base e de solubilidade controlam as concentrações dos íons inorgânicos dissolvidos na água, enquanto o teor orgânico é dominado pelas reações de óxido-redução. Então, quando a gente fala em purificação da água, em autodepuração da água, tudo que está envolvido são esses equilíbrios de óxido-redução que envolvem o oxigênio. Tanto que a gente vai ver que quando a água chega nas estações de tratamento, ela sofre um processo de aeração, né? E isso daí é proposital para que a espécie ela possa absorver, né, aquele recipiente possa absorver o oxigênio do meio e, consequentemente, facilitar no processo de oxidação, certo? Então, aqui é sobre o equilíbrio químico, que a gente já falou bastante. Aqui, só para recordar, né, mas a gente também já conversou sobre isso. E aí, então, quando a gente fala em águas naturais, eu vou ter os sistemas, os equilíbrios químicos. Aqui, pessoal, ainda coloco um equilíbrio ácido-base, que é aquele que envolve CO2 e, consequentemente, outros íons. Então, olha, as águas naturais, mesmo aquelas consideradas puras, contêm quantidades significativas de CO2 e de seus ânions derivados, assim como cálcio, magnésio, e por isso também que a gente viu que o pH dificilmente é 7, certo? Então, o que, que vai acontecer aí no caso? A gente tem... Opa, vou aumentar um pouquinho para vocês. Bom, no equilíbrio ácido-base, pessoal, das águas naturais e que envolve a matéria orgânica, não tem como não passar pelo oxigênio, não tem como passar pelo dióxido de carbono. Então, o que, que acontece aqui? O dióxido de carbono, né? Ele vai fazer o elo de ligação com o carbono inorgânico e com o carbono orgânico. Então, o carbono orgânico, aquele que vai gerar as biomassas, né? Que vai gerar metano, e também com o lado inorgânico, que vai ser da combinação dos carbonatos e do bicarbonato. Então, quando a gente fala do orgânico, nós estamos falando dos processos de fotossíntese, que lembra que eu tenho absorção de CO2 para a produção de fotossíntese, né? E, consequentemente, gerar glicose, que a gente vai chamar de biomassa. Então, esse CO2 que está na atmosfera, ele vai se combinar com a água para formar organismos vivos, que aqui ele chamou de biomassa viva. Só que veja que ele começou aqui na atmosfera com 775 e aqui o que virou biomassa foi 112. Depois essa biomassa viva, ela pode também, por meio do processo de respiração, liberar o CO2, por isso que a seta aqui no sentido de cima. Depois dessa matéria viva, ela desaparece, vira morta, e aí ela volta, ela vai, na verdade, para solos e detritos. Uma parte bem pequena dela vai para rochas e sedimentos, mas duas outras partes podem sofrer um processo anaeróbico e liberar metano, ou então parte dele também vai se decompor e gerar CO2. Então, por que, que a gente fala que é um processo ácido-base? Porque, na verdade, eu tenho o CO2 que se combina com a água e que vai formar um ácido carbônico. E aí, esse ácido carbônico, então, ele vai sofrer ionização para gerar o bicarbonato e aí, consequentemente, então, mudar todo esse equilíbrio. E depois eu tenho o que a gente chama de carbono inorgânico, que é a absorção da atmosfera também, formando a água,
Na água do mar, principalmente, a gente tem uma grande quantidade de bicarbonato, uma pequena parte vai para sedimentos e uma outra pequena parte fica na forma de rocha e carbonato, que aí, por meio da decomposição também, ele pode voltar para a atmosfera, então uma pequena parte, e outra parte, então, vai manter esse equilíbrio do carbonato-bicarbonato presente na água, certo? Então, veja que o dióxido de carbono em combinação com a própria água, formando aí tanto os processos orgânicos como também os processos inorgânicos. Então, lembrando que o elo é sempre o dióxido de carbono. Então, aqui só para mostrar para vocês como que é esse equilíbrio, né? Então, o CO2 é absorvido na água, reage com a água, sofre uma ionização, gerando bicarbonato e H+. Depois, esse H+, ele está em excesso, ele vai reagir com o carbonato que está na água e formar o bicarbonato. E aqui uma outra reação também. Então, essa é a reação que acontece na água, que é bastante comum. E essa daqui também é uma outra reação de dissociação, mas que ela não é muito deslocada no sentido de produto, né? Porque o carbonato de cálcio ele é pouco solúvel. E depois aqui ele coloca a solubilidade do carbonato, que lembra que a gente calcula a solubilidade de sais por meio do valor de kps. Então aqui o que, que ele fez? Ele pegou um sal e determinou a solubilidade dele, no caso o carbonato de cálcio. Que o kps, lembra que é o equilíbrio iônico da espécie, né? Então aqui no caso de sal pouco iônico, né? Um eletrólito fraco, na verdade, né? Então que eu tenho a concentração, o kps, né? Que é produto dividido por reagente. Como aqui a ionização é muito pouca, o carbonato ele é considerado como uma constante. Então, constante por constante vira uma terceira constante. E aí, o que, que a gente vai ter? Então, o cálcio e o carbonato. O kps do sal é 4,6 vezes 10 a menos 5. Então, a solubilidade vai ser a raiz quadrada disso daqui. Certo? E eu também que essa questão da solubilidade, ela pode afetar também algumas propriedades de alguns compostos, né? Então, de resgatar, de retirar do meio, né, alguns íons e algumas espécies orgânicas e inorgânicas. E depois um outro fenômeno, pessoal, é dos íons comuns que estão presentes na água, que dependendo do que tiver nessa água, ele pode sofrer um processo de precipitação. Então, o que, que a gente tem aqui? Quem que está presente na água? Bicarbonato, pelo próprio equilíbrio ácido básico, cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloro, sulfato, flúor, nitrogênio, ferro. Então, esses são os que estão em quantidade, né? Que são muito comuns de serem encontrados. Mas lembra que aqui nós estamos falando de água natural. Então, essa água natural, a gente está falando de uma água natural. Então, o que vai acontecer é que mesmo que eu tenha esses íons em solução, a quantidade deles ainda é pequena, certo? A não ser que eu tenha um processo de poluição e que eu tenha um descarte muito grande desses sais. Mas se é uma água natural não poluída, embora eu tenha presente todos esses íons, mas o que vai acontecer é que a concentração é muito baixa, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Podemos seguir? Bom, e aí, com essa questão do equilíbrio, né, pessoal, o que a gente vai ter são alguns parâmetros de qualidade baseado no equilíbrio
presente na água desses sais que eu coloquei para vocês. Então, surge aí um parâmetro que é chamado de índice de alcalinidade em águas naturais. Então, é a medida da capacidade de uma amostra de água se comportar como uma base nas reações com ácidos. Então, vai ser o que essa alcalinidade? Vai ser a somatória da concentração de carbonato com a de bicarbonato, a de OH- e a de H+. E aí, então, ela soma e vê qual que é o valor dessa alcalinidade, que, na verdade, a unidade de medida vai ser concentração, né? Um outro índice que a gente tira também dos equilíbrios iônicos é o índice de dureza em águas naturais. Então, lembra que o índice de dureza é determinar a quantidade de cálcio e magnésio que está presente numa amostra. E aí, no caso, tem essa equaçãozinha, uma tabela que se compara valor para saber se aquela água ela é dura, muito dura, ou não dura, ou mole, certo? Então, determina-se a concentração de cálcio, a de magnésio, e aí com isso soma as duas. Que acho que vocês já ouviram falar, né, sobre esse índice de dureza. Que esse índice de dureza, então, pessoal, ele está relacionado a alguns metais, mas os principais é a determinação, né, o índice é saber o quanto tem de cálcio e de magnésio, que sempre estão juntos. E aí a gente vem nos equilíbrios de óxido-redução. O que vem a ser uma reação de óxido-redução mesmo, pessoal? O que vem a ser uma reação de óxido-redução? O que é uma reação de óxido-redução, pessoal? Nada? Reação de óxido-redução não é nada, não existe. Lembra que a reação de óxido-redução é aquela reação, isso mesmo, Hélida, que envolve perda e ganho de elétrons. Então, eu sempre vou ter uma espécie perdendo elétrons e vou ter uma espécie ganhando elétrons. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter, consequentemente, espécies sofrendo oxidação e espécies sofrendo redução, né? E aí, quem sofre redução, a gente diz que é o agente oxidante. E quem sofre oxidação é um agente redutor. Porque lembra que o agente ele está permitindo que a outra espécie, que aconteça alguma coisa com a espécie. Então, se ele é um agente oxidante, ele está permitindo que a outra espécie sofra oxidação, e não ele, certo? Então, no caso dos equilíbrios iônicos de óxido-redução presente na água, o mais famoso, pessoal, é do oxigênio dissolvido. E aí é muito interessante porque, de acordo com o meio que o oxigênio se encontra, ele vai ter reações diferentes, né? Então, aqui, o oxigênio dissolvido é um agente oxidante mesmo, mais importante nas águas naturais. Claro, ele que vai ter a capacidade de fazer com que a água seja que ela sofra uma autodepuração, né, em função desses processos aí da entrada de oxigênio. Então, o O2 é o agente oxidante mais importante presente nas águas naturais. Sob reações, cada átomo é reduzido ao estado de oxidação zero ou cada átomo é reduzido ao estado de oxidação de 0 para mais 2. Então, se tiver no estado de oxidação, vai ser isso. Se não, não vai acontecer nada. Então, olha o que acontece aqui com os equilíbrios, de óxido-redução em função do pH, né? Então, a gente tem que no meio ácido, a minha água, ela vai fazer com que ocorra um processo de redução do oxigênio. Veja, ele está absorvendo 4 elétrons. E aí, 4H+, porque a gente está considerando que o meio está ácido.
Então, aumentou a quantidade de H+, os elétrons vão ser cedidos, e aí, consequentemente, ele gera uma molécula de água, cujo potencial de redução é 1,229. Se ele estiver em meio neutro, nós vamos ter o gás oxigênio, os íons H+, que é da ordem de 10 a menos 7 também. A entrada de elétron vai gerar 2 moléculas de água. Essa reação, ela acontece, mas veja que o potencial dela é menor do que a do potencial de cima. Então, em meio ácido, é claro que é essa a reação que vai ocorrer. Aí falamos do neutro e do alcalino, né? Então, no caso do alcalino, o oxigênio vai reagir com a água, com mais 2 elétrons, e vai formar 4 pares, 4 mols de OH-, né? Então, a gente vê as diferenças bem significativas com relação ao tipo de pH que se encontra. Aqui, então, o equilíbrio ele é colocado em termos de concentração ou de pressão, né? Porque é gás. Então, a gente pode falar em pressão parcial do oxigênio. Então, mesmo que eu faça a relação de oxigênio com a relação do oxigênio com a pressão dele, a gente consegue chegar num determinado valor. Então, é possível também saber qual é a pressão desse O2 em um determinado tipo de atmosfera, porque a gente sabe também que a solubilidade ela interfere em função da pressão e da temperatura, principalmente se a gente estiver falando de gás, né? Então, aqui ele exemplifica que, dada a pressão parcial de O2 em ar seco, né, 0,21 átomos, então a solubilidade é 8,7 miligramas por litro. Isso aqui é tabelado, tá, pessoal? Como a solubilidade dos gases aumenta quando a temperatura diminui, a gente vai observando aqui o decaimento dessa solubilidade. A quantidade de O2 que se dissolve a 0 grau é maior que a que se dissolve em 35. Para a sobrevivência de algumas espécies, são utilizados aí 5 miligramas por litro. E o que a gente chama de poluição térmica, né? Que na verdade é o aumento da temperatura em função de algo que não está regulado, né? Ou então porque o funcionamento é assim, né? Porque a reação de óxido-redução libera calor e, consequentemente, então, essa vai fazer com que eu tenha toda uma alteração, né? Então, quantidade de O2 que se dissolve é maior do que em temperaturas elevadas, e a gente vê o decrescimento aqui. E aí, outros equilíbrios, né? Eu tenho outros equilíbrios. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? Então, dependendo do meio, o comportamento dos cátions o comportamento do O2, ele vai ser um pouco diferente de acordo com o pH. Tá bom, né, Ada? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter comportamentos diferentes frente ao meio. Então, aqui é uma outra demanda, né? Que demanda é essa de oxigênio? De que a substância oxidada por oxigênio é matéria orgânica. Então, lembra que é essa matéria orgânica? É carboidrato, proteína, lipídio e produtos de degradação. Então, lembra que essas reações, essa matéria orgânica que a gente chama de biodegradável, ela vai ser biodegradável porque eu tenho a participação biológica também, né? Então, a substância é oxidada por O2, dissolvido na água, a matéria orgânica de origem biológica, precedente de plantas mortas e restos de animal. A gente vai ver que é até de lixo, né? Então, o que a gente tem aqui? Que a glicose, o lodo Fernando, né? Porque ele é intermediário disso. Não, pessoal,
toda matéria orgânica biodegradável é carboidrato, proteína, lipídio e produtos dessa degradação. Qualquer uma. Então, o esgoto lá da estação de tratamento de esgoto, o que chega ali? Chega carboidrato, proteína, lipídio e gordura. Lipídio e outros produtos degradados. Certo? E por que degrada? Por que a gente fala que ela é biodegradável? Porque a gente vai ter que micro-organismos, eles vão, junto com o oxigênio, promover o processo de oxidação. Certo? Então, a gente vai ter a transformação desses carboidratos. E os micro-organismos, eles vão até esses carboidratos, proteínas, lipídios à toa, porque ele é amigo do meio ambiente? Não, é porque, na verdade, ele metabolizando essas substâncias, ele vai produzir energia. Por isso que cresce rapidamente. Né? Você esquece um feijão em cima do fogão na temperatura ambiente, o que acontece com aquilo lá? Rapidinho forma fungo, rapidinho ele já está fermentando e está cheirando mal. Né? Por quê? Porque ali é biodegradável, mas ela é carboidrato, ela é proteína, ela é lipídio, e aí, consequentemente, os micro-organismos vão ali para a obtenção de energia. Então, qualquer matéria-prima que a gente falar, pessoal, qualquer... não é bio, qualquer... Oh, caramba! Qualquer matéria orgânica biodegradável é composta por isso. Por quê? Porque é fonte de energia para os micro-organismos, certo? Se não sofrer degradação, é porque não é matéria orgânica biodegradável, né? Não vai passar por degradação biológica. Então, pensando também lá naquele ciclo, nós vamos ter o processo de respiração, né? Que é a glicose mais O2 produzindo CO2 e água. Certo? Então, ele que vai favorecer, então, a gente viu que o oxigênio vai favorecer, então, a degradação da matéria orgânica. Por uma reação simples de óxido-redução. Que, na verdade, o produto final vai ser o quê? Vai ser CO2. Eu posso ter uma demanda de oxidação e redução dos sais de amônia. Então, consequentemente, é uma outra reação da amônia se transformando em nitrato. Que vai ser o processo, então, de um processo de oxidação, certo? Então, a água que é irada pelos fluxos dos cursos de águas e rios, poucos profundos, é constantemente reabastecido. Porque pela própria movimentação, ele consegue absorver uma maior quantidade de oxigênio. A água é estagnada ou de fundo de lagos está quase sem O2, devido à matéria orgânica e à falta de mecanismo que possibilite sua recomposição com rapidez, né? Então, na verdade, essas lagoas de tratamento, o que vai acontecer é que, de alguma forma, elas precisam absorver uma maior quantidade de O2, mas sempre falta. Porque no caso do esgoto, a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica e pouco oxigênio. E aí isso vai acontecendo constantemente. Certo? Então, no caso, a parte mais profunda dos rios e lagos é pobre em oxigênio, porque também, pessoal, não ocorre processo de fotossíntese. Então, a luz não consegue penetrar até o final, ou no fundo desses lagos, para produzir aquele oxigênio por meio da fotossíntese e, consequentemente, favorecer o processo de oxidação. Né? Então, muitas vezes não tem como... como que eu vou dizer? Muitas vezes não tem como enxertar esse O2 para que essa matéria orgânica sofra a decomposição, mas precisa criar algumas coisas, né? Fica claro, pessoal? Que são as demandas, que são as quantidades necessárias para oxidar um e oxidar o outro. E aí, a gente tem a aplicação desses equilíbrios.
Então, o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente vai ser a demanda bioquímica de oxigênio, que é DBO, que muita gente de vocês que fez um trabalhinho de laboratório mediu DBO. Então, Nayara sabe bem, Hélida acho que sabe bem também, né? Mais alguém, pessoal, trabalhou em projeto de água lá no laboratório? Alguém mais? Não só Nayara e Hélida, então, que dominam aí DBO? Então, a DBO, pessoal, a gente vai ver... Nunca fez, Nayara? A Hélida domina, né? Hélida. Aí Então, trabalhou... quando foi para fazer a DBO de um projeto, Hum, começou a pandemia. E aí eu hum, vi começando, só que tipo, eu não vi como os resultados, como que tinha os outros processos. hum. E a sua não deu certo, Hélida? Por quê? O que não deu certo? Eita. E aí perdeu a amostra. Tá. Pessoal, a DBO, ela é uma, embora ela tenha críticas, mas ela é um parâmetro de medida de qualidade de água bastante utilizado, principalmente em estações de tratamento de esgoto. Por quê? Porque o esgoto ele entra com uma quantidade de oxigênio dissolvido e ele tem que sair com outra. Então, inclusive, então é feito sistematicamente isso. E sem contar que as estações de tratamento de esgoto elas precisam ser eficientes. E isso é regulado pela legislação. Então, a estação de tratamento, para ela ser considerada eficiente, ela tem que recuperar o oxigênio em 67%. E aí, o modo que eles veem esse oxigênio aí é através da DBO. Então, o que é DBO, pessoal? É uma demanda bioquímica de oxigênio. Por que é demanda? Porque, na verdade, eu vou fazer um cálculo de quanto de oxigênio que precisa para degradar uma certa quantidade de matéria orgânica que está presente na minha amostra. Diferente, pessoal, de eu medir o oxigênio dissolvido, porque existem alguns aparelhinhos que são chamados de oxímetro, que daí a gente coloca na água e ele mede. Esse daqui não, ele mede de uma maneira indireta. Por que indireta? Porque se a minha amostra ela tem muita matéria orgânica, o que eu vou imaginar com relação ao oxigênio? Que o meu oxigênio é baixo. Se eu tenho pouca matéria orgânica, a quantidade de oxigênio vai ser maior, certo? Então, é demanda. Então, o quanto precisa? Então, se eu tenho mais matéria orgânica, eu vou precisar mais de oxigênio. Se a minha, não tenho muita matéria orgânica, ele vai precisar de menos oxigênio, certo? E aí o aparelhinho ele mostra ali. Mas ele precisa ter seus cuidados, né? Porque a gente vai ver que a DBO é de 5 dias. Então a gente chama de DBO 5, que você coleta a amostra, acondiciona tudo certinho, na temperatura adequada, e aí transporta para o laboratório para fazer a medida de DBO. E, e aí, com isso, então, realiza essa análise que vai depender dos micro-organismos que estão presentes, se tem oxigênio dissolvido e do tipo de equipamento que eu estou utilizando. Né? Porque imagina no meio do equipamento, da análise acabar a pilha do aparelho. Né? Então, muitas vezes você invalida porque você não tem como pegar outra amostra, ou aquela outra amostra você sempre vai achar que ela é diferente da que você pegou, né? Então, precisa ficar atento. E aí, de acordo com a resolução, né, do CONAMA, o que a gente tem aí, que as classes de alguns rios são baseadas em valores de DBO também. Fica claro, pessoal, essa DBO?
Então, a gente traz a amostra para o laboratório, adiciona água saturada. O que é água saturada? É uma água rica em gás oxigênio e deixa lá por 5 dias. Então, à medida com que os micro-organismos vão consumindo a matéria orgânica, ele vai tirando esse oxigênio que está na água. Não sei se ficou claro, pessoal. Então, como que faz a DBO? Traz a amostra, aí essa amostra é diluída numa água saturada de O2 e é tampada. E aí, por 5 dias, a gente, pelos equipamentos, a gente consegue acompanhar a pressão do oxigênio, a pressão do CO2, e aí prever o que está acontecendo, né? E depois, então, passados 5 dias, retira e faz a leitura do quanto de oxigênio que foi consumido, né? E não o que conseguiu de alguma outra fonte, né? Fica claro, pessoal? Então, é bastante utilizado. Depois, um outro, pessoal, equilíbrio de óxido-redução que está presente na água é a demanda química de oxigênio. O que é a demanda química? A DBO, pessoal, é só a demanda bioquímica. O que é a demanda bioquímica? É a quantidade de oxigênio necessário para degradar a matéria orgânica biodegradável. Tanto que aqui nessas garrafas a gente não coloca nada. Na verdade, coloca uma solução de sais, né, aqui, coloca, em alguns casos, alguns micro-organismos, e aí aquela solução saturada de oxigênio que eu falei para vocês, né? Então, é o próprio, às vezes eu nem preciso adicionar micro-organismo, o próprio micro-organismo presente na água já vai fazer, ajudar esse processo de oxidação. Então, lá só biodegradável. Mas eu tenho a demanda química, que é a DQO, que tem vários autores que eles sugerem que a gente utilize só a DQO. Por que só a DQO? Porque na DBO, pessoal, a gente está lidando com micro-organismos. Então, se eu tiver uma queda de temperatura, se eu tiver quantidade pouca, uma pequena quantidade desses micro-organismos, então vai interferir no resultado da minha amostra. E aqui, no equilíbrio de óxido-redução que envolve a DQO, é reação. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter dicromato. Então, a gente adiciona uma solução extremamente oxidante para garantir que toda a matéria orgânica tenha sofrido oxidação, independente se ela é biodegradável ou não biodegradável, certo? Então, aí, no processo, a gente utiliza o íon dicromato e aí gera o íon cromato. Então, também, a gente vai ver um pouquinho de detalhes disso, como que é todo esse processo. E a gente sabe também que, até agora, nós estamos falando do processo de oxidação com oxigênio. Então, o oxigênio vai ter a capacidade de oxidar as substâncias. Então, glicose em CO2 e água, frutose, algumas proteínas. Então, passa por mecanismos bastante complexos, né, para a produção de CO2 e água. Mas eu não posso esquecer que nem sempre eu tenho oxigênio à vontade, né? E aí o que vai acontecer é o que a gente chama de decomposição anaeróbica. Porque quando ocorre a decomposição aeróbica, todas as minhas substâncias sofrem oxidação. Tanto que a oxidação maior é a formação de CO2 e água. Mas, na ausência de oxigênio, ocorre a decomposição anaeróbica, que acontece o quê? Aqui exemplificando com carboidrato, né? Que na presença de bactérias, que aí podem ser bactérias anaeróbicas ou bactérias facultativas. O que é uma bactéria facultativa? Que no meio aeróbico, ela vai ser uma bactéria aeróbica. No meio não aeróbico, ela vai ser uma... Ela vai ser... Ai, pessoal. Ela vai ser
vai sofrer, né? Então, na verdade, na presença do oxigênio, ele sofre oxidação, e na ausência de oxigênio, ele vai sofrer redução. E o que, que vai acontecer? A glicose, toda a matéria orgânica, ela vai produzir dióxido de carbono e metano, que são essas reações que visam produção de metano. Então, tem alguns biodigestores ou digestores anaeróbicos que têm como objetivo produzir metano, que é um combustível de alto valor calórico. Então, isso acontece. Então, a gente vê em lixões, a gente vê em aterros, né, que formam chorume e libera metano. Tanto que nos aterros que possuem muito grandes, né, e que são aterros sanitários, eles têm tubulações vazadas para permitir a mobilidade desse metano sem gerar uma alta pressão e sofrer algum acidente, certo? Então, a gente tem que é possível produzir biogás, né, que é o metano, a partir de matéria orgânica, se a gente controlar bem os parâmetros adequados para a reação, porque coexiste na produção, né, na degradação, o CO2 e o gás metano. Então, olha, não é comum encontrar o mesmo tempo, condições aeróbicas e anaeróbicas em partes diferentes do mesmo lago. Muito raro. E aqui, pessoal, outras reações, né? Que acho que vocês já viram um pouquinho lá na Ambiental 1 com os ciclos biogeoquímicos. Deu tempo de vocês verem isso o ano passado, pessoal? O ano passado? Viram os ciclos biogeoquímicos? Viram, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o que eu queria deixar maior. Não está aparecendo. Então, a gente tem também reações de óxido-redução de elementos. Então, eu tenho de nitrogênio, tenho do enxofre, tenho do próprio carbono, né? Então, aqui só para exemplificar para vocês das reações que ocorrem. E aqui, no caso do enxofre, então eu tenho sulfito, sulfato e enxofre. E qual o mecanismo, né? Então, o enxofre orgânico se transformando em ácido sulfídrico, que aí eu tenho bactérias tanto aeróbicas como anaeróbicas. O enxofre orgânico se transformando em sulfato, por meio de plantas e bactérias. Tem o sulfato se transformando em sulfeto, que também são bactérias anaeróbicas. Então, vejam que sulfato se transformando em gás sulfídrico, a gente tem um processo de reação anaeróbico, certo? A mesma coisa aqui. O enxofre orgânico, né? Se transformando em H2S. Diversas bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Mas veja que não fala que bactéria, onde que é, né? Mas ocorrem essas reações. Enxofre orgânico se transformando em gás sulfídrico e o sulfato também se transformando em gás sulfídrico. Então, esses são os dois casos anaeróbicos, mas todos os outros são aeróbicos. Então, veja que até desse processo de gás sulfídrico, enxofre e sulfato, a gente tem bactérias aeróbicas e fotossintetizadoras. Depois aqui do sulfato para o sulfeto, a gente tem bactérias anaeróbicas, né? Então, de acordo com o meio, de acordo com o oxigênio, que ele vai ser o limitante aí nesse caso, então a gente tem o processo de oxidação ou de redução.
Um outro que sofre também reação de óxido-redução na água é o nitrogênio, tanto que na água a gente tem nitritos, nitratos, né, tem amônia, que aí são diferentes estados de oxidação de cada uma dessas amostras ou do que se deseja analisar, né? Então, em águas naturais, o nitrogênio ocorre em formas orgânicas e inorgânicas, que são de interesse para a saúde humana, porque vocês sabem que algumas doenças elas podem estar atreladas a nitratos e nitritos, né? Então, forma reduzida, eu vou ter amônia na forma de íon amônia ou simplesmente de gás amônia. Vou ter formas oxidadas do íon nitrito e do íon nitrato, que a Nayara também participou do projeto do Fernando, né, Nayara? Que eram os estudos de nitrato. Isso, Patrícia, a gente fez também nitrato, nitrito, toda a família praticamente. Isso. E qual que era o objetivo de fazer toda a família do nitrogênio? Você lembra? Aí a gente fez a família do nitrogênio para ver o composto, né? Que nem como a gente fez que é em chácaras e os distritos industriais, principalmente, mas em chácaras. As pessoas jogavam bicho morto, animais mortos, então isso pode passar para a água, e é onde que surge a parte dos nitrogenados. Uhum. Aí eu não sabia, e a partir não, mas conforme tem muito nitrogênio na água e tem o consumo dessa água por um longo período, pode causar até câncer no ovário. Tem uma síndrome, né? Tem uma síndrome que chama Síndrome do Bebê Azul. Mas, no caso do projeto, desse projeto com a Nayara, o que a gente quis ver é a concentração do amônia, nitrato, nitrito, para a gente saber qual era o estágio de oxidação da matéria orgânica. Porque se a gente tivesse uma grande quantidade de nitrogênio, significaria que aquele resíduo era bastante antigo. Se tinha pouca quantidade de nitratos, né, principalmente nitratos, a gente saberia que era uma matéria orgânica ali presente recente, vamos dizer assim. Mas foi bacana poder verificar toda a classe, né, dos elementos nitrogenados, dos compostos que contêm o nitrogênio. E aí, também, o que acontece no caso do nitrogênio é o que a gente fala de processos de fixação. Né? O que é fixação? É ele sair de um compartimento e ir para outro. Então, no caso do nitrogênio, onde a gente tem maior quantidade de nitrogênio? Em qualquer uma de suas formas. Onde tem, pessoal? Na água, no ar? Isso, no ar, que está na forma No de ar. CO2. Desculpa, na forma de N2. E por que a gente fala em fixar? O fixar, pessoal, é a gente tirar esse N2 da atmosfera e transformá-lo em algo que fique na água ou que fique no mar, ou que fique no solo, né? Então, o que a gente tem? Processos que a gente chama de fixação e processos de nitrificação. Então, algumas plantas, elas têm a capacidade de absorver esse N2 da atmosfera, coisa que nós não temos a capacidade, né? Então, olha, a maioria das plantas obtém o nitrogênio necessário ao seu crescimento através do nitrato, uma vez que o íon amônio lhe é tóxico em grandes concentrações. Os demais recebem o nitrogênio que necessita por meio da planta, dessa planta anterior, e de outra matéria orgânica, como animal morto, certo? Então, a gente tem um ciclo do que a gente chama de fixação e de nitrificação, que aqui pela figura dá para a gente ver um pouquinho melhor. Vou aumentar um pouquinho para facilitar para vocês.
Então, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, ele passa pelos compartimentos, né? Então, a assimilação pelo gás nitrogênio, né? O processo de desnitrificação e de nitrificação, né? Que é pegar esse gás nitrogênio, combina com oxigênio, forma os óxidos. E a partir dos óxidos, então, é que a gente, dos óxidos de nitrogênio, é que a gente vai ter os processos de nitrificação ou desnitrificação, né? E com a água, com o nitrogênio gasoso, a mesma coisa. Aqui, a gente vai falar disso de novo, quando a gente for falar dos parâmetros físico-químicos. Os compostos de nitrogênio, pessoal, eles são considerados como fertilizante, né? Ele é considerado como nutriente, né? Para tudo que tiver na água. Então, o que acontece? Se eu tenho excesso desse nitrogênio, o que vai acontecer é que eu vou deixar minha água super nutrida. E, consequentemente, os micro-organismos que estão lá presentes, eles vão se alimentar disso. E, consequentemente, eles vão crescer, procriar e gerar um monte de impacto, certo? Então, o que a gente tem? Que esse excesso de nitrogênio na água, que ele vem de onde? Ele vem daquele processo de fixação, mas ele pode vir também, pessoal, de uma descarga de esgoto, né? Por quê? Porque na descarga de esgoto, a matéria orgânica vai sofrer a oxidação, mas vai sofrer vai sobrar nitrogênio, nitrato e nitrito na água, né? Então, o que acontece é que quando eu tenho esse excesso, que a gente chama excesso de nutriente, que nós vamos ver que é a presença de fósforo, também contribui para essa água ser super nutriente. Então, o que a gente vai ter? No caso, a eutrofização, né? Então, o excesso de nutriente vai fazer com que eu tenha um aumento da biomassa. Tendo o aumento da biomassa, o pessoal reduz a aeração. Por que reduz a aeração? A aeração. Alguém tem ideia? Por que uma quantidade de biomassa... Então, vocês conseguem enxergar o cenário? Eu tenho uma água de lago adequada para consumo. Depois, a gente vai ter uma descarga de nitrogênios para alguma forma, e aí promover esse aumento de biomassa. Vai interferir na redução da aeração. Por quê? Porque essas substâncias, esses micro-organismos que se proliferam, eles ficam na superfície. Como essas fotos aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Então, ele dificulta a penetração de luz na água, né? Por quê? Porque essa água, ela fica turva. E aí, consequentemente, então, vai sofrer um processo de redução. E também uma redução na quantidade de nitrogênio presente no meio. Peraí, pessoal, uma redução da aeração, mas na verdade a quantidade de nitrogênio presente ela vai continuar por meio de um ciclo. Por quê? Porque eu tenho excesso desse nutriente, eu tenho micro-organismos que se alimentam desses micronutrientes, e aí essas substâncias, esses micro-organismos vão crescer e proliferar. E eles vão morrer também. Então, eu gero uma competição do consumo de oxigênio desde quando o micro-organismo está vivo até esses micro-organismos estar vivos até quando ele morrer. Porque daí, quando ele morre, ele vai gerar de novo uma biomassa que vai sofrer decomposição e que vai consumir ainda mais o oxigênio, certo? Então, eu tenho uma redução dessa aeração, vai gerar morte desses organismos, do próprio ciclo, né, dos micro-organismos que estão se superalimentando, crescendo, reproduzindo, mas eu vou ter a morte de micro-organismos ali que são sensíveis à presença de oxigênio. Por quê? Porque toda essa matéria orgânica ali, ela vai estar consumindo o oxigênio do meio.
E se eu tiver organismos aeróbicos, o que vai acontecer é que esses organismos vão morrer, porque diminuiu a quantidade de oxigênio. Então, a morte dos organismos sensíveis, aumento de DBO. Então, aumentou a carga da matéria orgânica biodegradável, então, consequentemente, eu vou precisar de mais oxigênio para isso. Acabou o oxigênio, vai partir para condições anaeróbicas, então, na ausência de oxigênio. E aí, com isso, eu vou ter outro tipo de bactéria atuando e vou ter o que a gente chama do que ele coloca da camada superficial, né? E, consequentemente, é uma característica da gente ter algumas macrófitas presentes em águas eutrofizadas. O que são macrófitas, pessoal? São aquelas substâncias, aquelas espécies que têm raiz comprida, né? Então, aquelas, aí como que chama? Iguapé, né? Ou flor de rio, que elas ficam na superfície e tem uma raiz bastante longa. Não sei se vocês já viram. Essas plantas, elas acabam sendo bioindicadores da qualidade daquela água, porque se eu tiver uma grande quantidade dessas plantas, elas já são bioindicadoras de que aquela água está eutrofizada, certo? Então, essas são as macrófitas. E aí, complica ainda mais a penetração de luz naquela água, né? Porque eu vou ter essas espécies na superfície, certo? Então, é um problema, na nossa região também é problema, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente vive numa área agrícola e, consequentemente, os fertilizantes possuem nitrogênio e fósforo. E esses fertilizantes, parte deles, eles são carregados, né, para os rios e lagos. Então, acaba sendo uma outra fonte, né, agricultura e os fertilizantes, uma fonte muito importante que vai fazer com que a gente tenha também o processo de eutrofização, pela própria lixiviação desses fertilizantes, certo? Mas eutrofização, pessoal, a gente vai ver com mais detalhes também, certo? Mas é um fenômeno de poluição ambiental. Tem gente que fala, mas eutrofizou e ele é algo natural. Não é natural. Na verdade, é gerado pela poluição, pelo excesso de íons fósforo e nitrogênio, certo? Então, pessoal, esses são algumas reações, né, de óxido-redução que envolve esses elementos, né, os principais elementos, que é o carbono, o nitrogênio e o fósforo. E lembrando do carbono e também do próprio oxigênio, que fazem parte dessas reações de óxido-redução presentes na água, certo? É isso então, pessoal, que eu queria colocar para vocês. Esses principais equilíbrios de óxido-redução que ocorrem no meio aquoso. Porque no caso do enxofre, nitrogênio e fósforo, pessoal, o próprio ciclo do elemento acontece dentro da água. E aí não tem como ele não interferir, né, em tudo que acontece na água, certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tranquilo? Então, pessoal, nenhuma dúvida, nenhum comentário? Então, tá bom. Pessoal, eu abri uma atividade para vocês porque o nosso próximo ponto a gente já vai começar a falar de poluição e, e parâmetros físico-químicos, né? Na verdade, parâmetros de qualidade da água, que a gente vai ver que são algumas propriedades, né, que a gente já conhece. Então, como a gente vai falar de poluição, a gente vai ver que a poluição
é a alteração daqueles parâmetros. Então, se a água é transparente e ela não está transparente, é porque ela está poluída. Se a temperatura da água não está dentro de uma faixa aceitável, ela está poluída. Né? Então, a gente vai falar desses parâmetros. Mas, e que na verdade a alteração desses parâmetros é gerada pela poluição, né? Então, atividades antropogênicas. E aí, eu tenho alguns micropoluentes, pessoal, que eles não aparecem nos livros e que já são comuns em artigos, em artigos recentes do Brasil e fora dele, que são o que a gente chama de desreguladores endócrinos, que são substâncias que atuam no nosso sistema hormonal, certo? Então, pessoal, não vou esperar falar de tudo de poluição para falar desse tipo de poluente. Então, o que, que eu fiz? Eu já deixei, pessoal, uma atividade aberta até o final do mês para vocês fazerem sobre os desreguladores endócrinos. Essa atividade, pessoal, ela é em dupla, porque vocês vão escrever um texto no Wiki. Alguém já deu esse tipo de atividade, pessoal? Não? Todo mundo sabe o que é um texto Wiki? Wiki todo mundo sabe. Não? Wikipedia todo mundo sabe. O que é o Wikipedia, Wikipédia, pessoal? O que é o Wiki? Por que é o Wikipédia? Wikipédia. Oh, meu Deus, Wikipédia. Porque o Wiki, pessoal, é algo que é construído de várias mãos, vamos dizer assim. Vocês sabem que o pessoal fala assim, a Wikipédia não é confiável, porque cada um vai lá e escreve o que quer. É mais ou menos isso. Porque ele é um conteúdo aberto. Então, as pessoas elas podem contribuir. Então, por isso, o Wikipédia. Aqui nós vamos fazer um outro wiki. É um wiki de atividade, que o princípio é exatamente o mesmo. Então, vocês vão escrever em dupla num texto wiki. Uma atividade wiki, que é como que é isso? Então, um vai lá e escreve, o outro lê o que um escreveu e complementa. Aí o primeiro volta lá de novo, vê o que o segundo escreveu e complementa. Então, é um único texto onde várias pessoas podem contribuir para aquele texto, certo? E aí, pessoal, eu propus essa atividade. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Todo mundo enxerga? Então, aqui está como atividade 1, que são compostos persistentes desreguladores endócrinos. Pessoal, eu coloquei alguns artigos que falam sobre eles, né, sobre esses desreguladores endócrinos presentes no meio ambiente, e aí vocês vão escrever um texto sobre isso. Deixa eu ver se eles liberam. Aqui, ó. Vocês deverão elaborar um texto simples, sem figura, gráficos ou tabelas, em dupla e utilizando a ferramenta chamada Wiki. Permite que escrevam, vejam, leiam, corrijam e reescrevam o trabalho em conjunto. A cada alteração, a atividade é salva. Então, dessa forma, vocês construirão um texto juntos e vão finalizar até 31 de março. Né? Então, tem 20 dias aí. Quando eu corrigir, pessoal, eu consigo enxergar a contribuição de cada um. Então, não adianta um escrever uma linha e o outro escrever um monte de coisa, porque eu vou ver a participação de cada um. É bem bacana. Então, do mesmo jeito que vocês conseguem fragmentar o texto para cada um escrever uma parte, eu também, quando eu vou corrigir, eu enxergo isso. Se quem apagou, quem não apagou. Então, é bem bacana. E o tema, pessoal, também é muito legal, né? Porque, na verdade, são os medicamentos, são os hormônios que são produzidos por nós mesmos. Então, é um tema, de novo, né? Que eu acho que é um tema bastante agradável
e que vocês não terão dificuldade para fazer esse tipo de trabalho, certo? E aí o que eu queria, deixa eu ver, Fernando, um texto que todos vão escrever. Eu posso mudar? Pode, pode. Você pode apagar, tanto que vocês fiquem atentos que o ano passado que eu dei esse tipo de atividade, deu confusão na dupla. Porque um vinha e falou assim, nossa, professora, mas eu fui escrevi super bem, aí o meu colega foi lá e apagou, escreveu da maneira dele. Né? Então, a gente vai ter que também aprender a, a entender, a gente vai ter que aprender a entender e também a colaborar, né? E respeitar o que o colega escreveu, porque ele não vai escrever exatamente do jeito que você quer, ou do jeito que você escreve, né? Então, por isso aí, muita paciência, né? Muito cuidado na hora de escrever, mas vocês têm total liberdade para escrever, reescrever, apagar o que o colega escreveu, refazer o que você fez, que às vezes você faz num momento e aí depois no dia seguinte você vai ler, você vai ver que está meio sem sentido, né? Então é bem bacana. O que eu preciso de vocês, pessoal, são as duplas. Se eu mesma posso montar dupla ou vocês montam as suas duplas? O que vocês preferem? Nós monta, Fernando. Deixa eu marcar quem já está aqui. Deixa eu ver os papéis. Então, quem que vai estar? O Marcos é o Marcos e o Gabriel. Quem mais, pessoal? Grupo dupla de trio? Não vai dar, né, João? Ó, tanto que acho que já te liberaram aqui, ó. Camila e Fernando. Quem mais, pessoal? Nayara tá sem dupla. Bom, vocês se organizem e depois vocês me encaminham, pode ser? Que daí eu vou mandar um e-mail também para quem faltou, tá sabendo. L de Nayara? Legal, meninas. Só ver quem tá presente aqui. Camila. Certinho, pessoal, tá anotado. João Henrique. É, né? Estão se acostumando, né, pessoal? Tá acabando. Tem um tempinho ainda, né? Mas vão aprendendo nas duplas, nas individualidades. E trocar de parceiro de vez em quando é bom, né? De trabalho, né, pessoal? Então é isso, pessoal, por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, eu estou à disposição.